Oi, Suzana, tudo bem? Prazer estar com você aqui. Eu sou a Tamires Vieira, eu sou curadora do DocSP. Eu queria que você começasse se apresentando. Eu sei que a gente te conhece muito pelo cinema, pelos seus filmes. O filme está online, né? Nada sobre o meu pai está online agora no DocSP, e é uma grande oportunidade para quem não conseguiu ir até São Paulo, para quem ainda não conseguiu ver, nos festivais que já esteve o filme. E se você puder começar se apresentando um pouco, que eu acho que isso muda o caminho da história. Ah, primeiro, eu quero agradecer, Tamires, pelo convite. Eu acho que estar aqui dentro da programação do DocSP é uma honra. É um espaço muito rico e relevante de discussão de documentário. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ouvir, né, os processos criativos, emocionais, né, que envolvem documentários. Bom, eu já faço documentários há muitos anos, né? Eu tenho uma carreira de mais de 20 anos como documentarista, com mais de 15 filmes, longas e séries. Mas eu fico muito emocionada de falar do Nada Sobre o Meu Pai, porque é o meu filme mais complexo, assim. E, para mim, o meu melhor filme, no sentido narrativo cinematográfico, dizendo, né? E foi um filme que eu demorei 17 anos para fazer. É um filme, desde que eu tomo a decisão de fazer o filme, inclusive eu fiz um outro filme, que acho que a gente pode falar depois um pouco mais detalhadamente, e cheguei a montar esse filme, e que não era nada a ver com esse. Então, como mostra como as questões emocionais que envolvem esses filmes também, de histórias pessoais, são complexas, mas ao mesmo tempo são ricas, né? Quando você coloca a narrativa cinematográfica acima também um pouco das suas emoções. Então, assim, como documentarista, esse filme foi o mais desafiador, sem dúvida nenhuma. E assim, as minhas passagens para o Doc Montevidéu, né, com todos os laboratórios que eu já passei lá, enfim, tanto trabalhando projetos, tanto ouvindo o Marta Andreu, e depois aqui essa oportunidade no DocSP, com certeza esses laboratórios foram muito importantes para a construção do Nada Sobre Meu Pai, como ele se deu. Então, poder estar aqui retribuindo de alguma maneira, usando esse espaço para poder inspirar outras pessoas a refletirem sobre seus filmes, através do Nada Sobre Meu Pai, é uma grande oportunidade, assim, só agradeço mais uma vez. Eu, eu que agradeço a troca, assim, acho que a missão do DocSP de ampliar, também sou ali de um contexto, né, de uma geração, de uma nova geração, de pessoas que estão começando a fazer cinema agora, em alguma medida, né? Eu estou ali no contexto da Bahia, então também tem um olhar em relação ao seu filme, a São Paulo. A partir dessas vivências, eu me sinto também muito feliz em poder encurtar o caminho e conversar com você a partir disso. Acho que essa é uma ótima oportunidade. E tendo vindo de uma escola de cinema, do documentário também, o que me chama mais atenção, e eu acho que você já trouxe na sua fala, é entender um pouco mais do que foi esses 17 anos, assim. Como você esteve diante do filme, quais foram as principais intervenções internas a partir disso, né, do fazer, do não fazer, do demorar, do não demorar, inclusive acreditando muito que os filmes têm o seu próprio tempo, né? Acho que isso é uma visão bem importante. Se você puder comentar um pouco desses 17 anos. Não comento. Esses 17 anos, eles começam quando a minha filha, que tinha 8 anos de idade, vai fazer um trabalho de escola em que ela precisa fazer a árvore genealógica dela, né? E aí, ela reclama dessa árvore, porque metade da árvore ela não tem informação nenhuma, mas, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando, estou tocando a minha vida, e eu simplesmente não dou muita atenção para aquele trabalho de escola dela. Fala, isso é a sua vida, essa é a realidade que a gente tem. Porém, nesse mesmo período, eu fui na cabine do filme do Almodóvar, o Tudo Sobre Minha Mãe. O filme mexeu muito comigo, porque assim, a ausência paterna é algo que você convive com ela, você se constrói a partir dela, mas ela está ali, né? Ela está ali. E aí, esse trabalho da escola, que eu achei que era algo corriqueiro, que ia se ficar dentro da sala de aula, virou uma feira de ciências e virou uma exposição de arte. E eu não sabia que essa árvore genealógica ela teria tanta importância visual, inclusive. E aí, quando eu entrei na sala da minha filha, que era uma exposição com todas as árvores genealógicas dos alunos, e a dela tinha um buraco gigantesco, eu falei, eu preciso dar uma resposta para minha filha sobre a minha história pessoal. E
eu acho que ela é o ponto de partida, e aí eu construo uma narrativa sobre a ausência paterna no Brasil, como a gente naturalizou e normalizou a ausência do pai nas casas, como a gente acha tranquilo as mães cuidarem dos filhos sozinhas. Então, eu começo o filme com uma investigação antropológica e social sobre o papel do pai, que vai desde quando os portugueses chegam aqui e fazem filhos nas indígenas. E aquele filho, ele não é nem europeu e nem indígena, essencialmente. Ele é um mameluco, né? Que é um ser que começa já a ter crises identitárias, né? E, posteriormente, que é uma figura que eu estudei muito, foi a figura do filho bastardo, que ele vem com a vinda, né, dos negros para o Brasil, no período da escravidão, onde também as mulheres pretas são abusadas e os filhos são feitos nelas, e esses filhos ficam nas senzalas, sabendo que o pai está ali na casa grande, mas que não acessa esse pai também. O pai é algo distante. E, de alguma maneira, esses movimentos na história brasileira, desde a chegada com os indígenas e, posteriormente, na época da escravidão, forjou muito da naturalização da ausência do pai que a gente teve. E aí eu fui fazer um filme muito honesto sobre isso, onde eu entrevistei historiadores, projetos do Ministério Público sobre essa questão. Eu fui a várias escolas públicas que tinham um trabalho de resgate muito interessante sobre esse assunto, e montei esse filme e fui levar para alguns laboratórios de documentário. E aí as pessoas me respondiam assim, mas por que você quer fazer esse filme? E aí, quando eu contava a minha história, as pessoas diziam, não, não é esse o filme. O filme é a sua história. E eu nunca quis fazer filme em primeira pessoa, eu tenho muita dificuldade em até assistir filmes que estão em primeira pessoa. E eu falo, não, eu não quero falar de mim. E aí, na verdade, eu só decido que eu vou jogar aquele filme fora, que eu viajei o Brasil inteiro fazendo, porque aquele filme não era um bom serviço ao cinema. E o documentário, ele também tem que estar atrelado a uma preocupação, não uma preocupação, né, comum, mas um cuidado com a questão da narrativa cinematográfica. E aquele filme que eu fiz, ele era importante, ele era relevante, tinha bons personagens, porém, ele era uma grande reportagem, digamos assim, né, sobre o assunto. E aí, uma vez, eu me deparei com uma pessoa que era esposa de um diretor de uma TV equatoriana. Sabendo das poucas pistas que eu tinha, ela disse assim, esse filme que você deveria fazer, você deveria ir a todos os programas de televisão do Equador, do mais popular ao mais erudito, e contar a sua história. Leva uma foto da sua mãe e conta o que aconteceu. Quem sabe alguém aparece, algum familiar dessa pessoa. Quando ela me contou isso, eu achei a história mais bizarra do mundo. Eu falei, jamais me colocaria nesse papel, jamais, né? E refutei na hora, falei, esse filme jamais faria, jamais me colocaria nisso. E, posteriormente, falando com alguns amigos meus, trocando ideia, eles falavam, não, Suzana, essa é a melhor ideia. E eu fui ver o quanto que eu estava imbuída de preconceito também, e o quanto eu não queria me arriscar nesse filme. Porque eu acho que o documentarista, nós documentaristas, né, adoramos ver nossos personagens em risco, adoramos ver ele nas suas jornadas, né, do imponderável que vai acontecer. Mas a gente gosta de controlar isso, né? Então, eu me senti extremamente desonesta em não topar isso, já que eu estava fazendo um filme sobre essa questão e que a minha história era o ponto de partida de tudo isso. Então, Tamires, foi um processo longo. Eu tentei alguns editais, um processo longo que também não me empenhava muito, porque eu não estava preparada para fazer isso. Esse processo foi tão profundo em mim que acabou eu me entrando no mestrado de psicanálise, porque para mim não bastava só fazer terapia, mas para mim interessava saber por que eu estava fazendo esse movimento e que esse movimento geraria para mim e para as outras pessoas que assistissem, né? E eu fui fazer, estou no meio dessa história ainda, são os resquícios, né? Mas eu senti a responsabilidade que eu tinha, porque eu tinha um tema muito forte, mas eu precisava me empenhar nessa linguagem. E foi assim que, com terapia, com o estudo da própria psicanálise e com olhando no espelho da honestidade de que tipo de documentarista eu era, que eu resolvi enfrentar essa viagem. E eu fui com pouquíssimos recursos, que eu digo de pistas e até financeiros, porque foi um documentário feito com muito baixo orçamento. E enfrentar isso
de uma maneira, é isso, pensando em tudo, em todas as pessoas que eu filmei na minha vida e que se colocaram nesse lugar do risco, sabe? E eu me coloco nesse lugar, de coração aberto mesmo, fazendo uma busca genuína, porém, ali muito vulnerável, né? Em muitos momentos, assim, bastante vulnerável. Mas essa é a história do filme de 17 anos, sou muito vai e vem. Eu tinha ficado com uma impressão, e eu acho que o que você trouxe agora me dá uma sensação de que é talvez muito isso que eu tenha percebido, que diante dos seus filmes, enfim, diante de você nesse filme, que esse é um filme de coragem, assim. É um filme que define, assim, um subtítulo em relação ao seu próprio processo como um filme de coragem. E aí, a minha dúvida, a minha questão, e acho que a tentativa de entender é que quando é que esse filme de coragem ele aparece, assim. Inclusive agora, sabendo que você caminhou por né, fez um outro caminho em relação à busca por essa narrativa, como se colocar, e até com outro filme, eu fico pensando se esse é um filme de coragem, que essa coragem aparece depois que você já desenvolveu, ou é uma coragem que aparece na montagem, mas eu sinto, eu flerto muito com esse lugar, assim, de é um filme de coragem, assim, né? A partir da sua fala reforça essa sensação. E aí eu não sei se você já pensou sobre isso, se essa questão já apareceu outras vezes, mas eu queria saber de você se você consegue trazer isso apontadamente no seu processo. Ai, que lindo, Tamires, essa coisa do filme de coragem. Eu acho que é um filme, eu acho que a coragem, né, não é a certeza, na verdade, que você vai conseguir. Na verdade, a coragem é o do risco, né? Você assumir qualquer risco que isso venha. Porque você imagina uma pessoa que foi criada sem a figura paterna, uma história extremamente misteriosa, e que se coloca nesse papel de ir lá enfrentar isso, e a gente não sabe o que acontece depois, né? Como é que você se reconstrói a partir disso com a mudança dessa história, né? Porque, assim, eu sempre falei, eu sempre fui uma pessoa muito viável do ponto de vista prático, né? Digamos assim. Nós, filhos que não conhecemos e não convivemos com os pais, não somos pessoas disfuncionais que estamos vagando em frangalhos pela sociedade. Nós, até por conta das nossas mães, né? Ontem eu li uma frase que eu achei linda e eu mandei de mensagem para minha mãe, que é assim: se hoje eu não devo nada a ninguém, é porque eu devo tudo à minha mãe. Essa frase é o resumo. E a minha mãe é uma figura de coragem, uma figura que decidiu, num rompante, não fazer um aborto que ela tinha pré-combinado com a pessoa, e falar, não, talvez não seja isso. Então, esse maior risco que isso, maior coragem, eu não poderia ser menos que ela, sabe? Nesse processo todo do Nada Sobre Meu Pai, a minha mãe é a fonte principal de todas as decisões e meus passos, porque ela é extremamente corajosa. E não é corajosa cheia de instrumentos, de dispositivos. A minha mãe é uma pessoa muito simples, ela não teve estudo, ela é uma pessoa que, quando engravidou de mim, foi expulsa de casa, expulsa da igreja que ela frequentava, foi trabalhar de empregada doméstica com um bebezinho de 2 meses. No dia que ela sai da maternidade, ela não sabe para onde que ela vai, ela fica vagando comigo pela rua, até que ela resolve ligar para uma irmã. Então, assim, é uma história muito precarizada, né? É muito fácil da gente falar hoje do alto do nosso conhecimento acadêmico, né? E tudo que a gente conquistou, e eu digo tudo graças a ela também, mas olhando para ela, eu falo, gente, eu não posso ser menos que ela. Eu não posso me proteger da vida, porque ela não se deixou proteger, ela viveu intensamente isso. Ela assumiu essa paternidade olha só, assumiu essa paternidade, porque a maternidade já estava nela, de uma maneira muito visceral, e ela forjou isso a minha vida inteira. Quando ela apresenta meu pai para mim, que ela apresenta dessa forma, que ela conta uma história, e é uma história de uma jornada de herói, onde eu não me percebo abandonada por esse cara, muito pelo contrário, eu digo que, nossa, ele é incrível, porque ele foi tentar transformar o mundo para que eu vivesse num mundo melhor, melhor do que o pai da minha amiguinha, melhor do que o meu tio, melhor do que o meu avô, ele é o maior de todos. Como que uma mãe com tão poucos recursos, apresenta um pai assim para uma filha? Então, isso é de uma coragem também, é de uma decisão, né? É de uma decisão. Então, quando eu começo a fazer esse filme, ela tá ali, ó,
E eu fiz uma longa entrevista da Tamires com a minha mãe para o filme. Acho que uma entrevista de umas 8 horas. E eu resolvi não usar, porque eu achava pouco para ela usar. Ela aparecer eventualmente no filme, né? Minha mãe merece um filme só dela. E aí resolvi não usar, também como criar critérios, assim, a coragem de escolher decisões narrativas para um filme. Eu acho que isso é muito importante, porque dirigir, para mim, é eleger, né? E eleger, você perde coisas. Quando eu comento assim, nossa, eu tenho uma entrevista da minha mãe, por que você não colocou? Por que você não fez isso? Por que você não fez o teste de DNA? Que é uma grande questão, né, no filme, assim, porque todos estavam aptos a fazerem esse teste, e eu, né, é até um spoiler que eu estou dando aqui, mas eu acho que é uma decisão tão importante, porque fala da coragem, essa palavra que você usou para determinar um pouco do que você sentiu do filme, e eu acho muito importante isso, a coragem também de saber até onde você vai, e saber o que aquela história te deu, aquele conjunto de situações ali, o que eu faço com isso? E eu acho que fazer o DNA ia me restringir. Eu tive uma experiência quase espiritual fazendo esse filme. E eu não sou uma pessoa da espiritualidade. Mas ao me colocar no risco, ao ter coragem de me entregar, eu recebo do universo essa experiência catártica, quase espiritual, quando eu estou naquela montanha, né, que por acaso é da lenda da cura do pai, eu me curo nesse processo. E ao me curar desse processo, eu tomo decisões que às vezes pode soar frustrante com o espectador do filme, pode soar frustrante para a minha família, que talvez esperassem respostas mais concretas, mas a arte, ela é algo maior. E ela talvez não te dê todas as respostas concretas, porque a vida não é assim, né? Mas é preciso se ter coragem para assumir, inclusive, subjetividades e é isso, sobre olhar sobre as nuvens, né? Sobre olhar sobre o que através daquelas nuvens o universo está me dizendo. Então, acho que é sobre isso. Não sei se eu te respondi, mas foi o que me veio à cabeça aqui para falar desse ato de coragem. Maravilhoso, porque a gente descobre essa mãe que está no filme, mas que está preservada, inclusive preservada, né, por conta essa coisa da grandeza. Eu acho que, assim como muitos, eu me identifico muito com a história dessa mãe super heroína, desse pai ausente. Então, assim, eu venho de uma narrativa pessoal muito próxima a você nesse sentido. E Me conta essa um pouco. essa inspiração, não, meu pai é vivo, ele existe, mas a minha avó foi uma mulher de muita coragem. Ela Minha avó rompeu. que cuidou de mim também. A minha mãe também é uma mulher de muita coragem, assim, e elas são fonte de inspiração para que eu consiga não titubear em relação a nenhuma dúvida, assim. Quando eu percebo que eu estou nesse contexto que vai para além das forças, né? Porque a gente entende que força está muito aliada ali a um contexto, a uma estrutura. Então, coragem é além disso, né? Coragem é uma assumir um risco da vida em alguma medida, e o seu filme me tocou muito nesse lugar, pensando um pouco nesse universo dessas mulheres, inclusive. Então, trazer a sua mãe de maneira mais ampla, saber que você escutou ela 8 horas, que eu imagino que não foi uma conversa também simples, né? Esse extracampo do filme, esses 17 anos enquanto processo pessoal e esses caminhos para poder se instrumentalizando dessa coragem também, né? Porque a gente fala assim, parece que é muito rompante, que vem, que acontece, e que, na verdade, é um processo de muitas coisas, assim. Então, eu me sinto muito contemplada com o que você disse. Eu quero... Somos muitas, né? Somos muitas. Eu quero emendar eu acho que é uma continuidade, assim. Tem uma outra coisa que você trouxe com relação à cura, mas também com relação ao cinema, assim, né? O que o cinema te exige. E eu queria saber o que você mais experimentou nessa busca. Sim. Eu acho que o que eu mais experimentei foi o risco, porque como diretora de documentários, que eu já falei um pouquinho antes, né? Eu sempre trabalhei com imponderável, mas eu sou uma pessoa muito planejada, assim. Eu sempre pesquisei muitos meus temas, eu tinha muitas informações, embora quando eu estivesse diante do personagem, eu quase me despia dessas informações para poder receber o que ele tinha que dar, né?
O documentário ele é uma arte aberta, ele é uma obra aberta, e essa jornada é que constrói essa história. Mas eu nunca acreditei num filme onde você fosse sabe, ao léu, tipo, não sei o que vou fazer, vou sair por aí filmando. Eu nunca fui desse tipo de documentarista. E o Nada Sobre Meu Pai, ele me obriga a isso. Por quê? Porque eu não tenho pistas, né? Se você assistir o filme, você fala, eu tenho 2 informações muito nebulosas sobre essa pessoa. E quando eu me coloco nesse lugar e eu dou o nome disso de busca, eu já estou me arriscando muito. E poderia, assim, cinematograficamente falando, poderia nada ter acontecido, né? A gente tem um dispositivo que é chegar para a imprensa e falar. E ainda me coloquei várias restrições, Tamires, porque eu falei, eu não vou narrar esse filme em primeira pessoa, eu não tenho condições de fazer isso, porque são as minhas limitações, né? Até onde eu posso ir. E conseguir encontrar uma narrativa em que a história é quase contada a partir das pessoas que me ouvem, né? Dos releases que elas recebem, do anúncio que elas leem, do que de mim. Eu pouco falo, né? Eu quase respondo ali um pouco que, sim, essa é a minha história, sim, é isso que eu sei pouco, né? E eu vou... Mas é um risco imenso, porque eu entrego a minha história para que as outras pessoas contem, a partir do olhar delas, né? Tem um personagem que diz, acho que seu pai pode ser um agente da CIA. Olha o nível de loucura que a coisa vai chegando, né? E ao mesmo tempo, pode soar bizarro que eu falo, e posso falar, nossa, não tem nada a ver isso, mas tudo me atravessa. Então, me colocar nesse lugar de atravessamento e risco absoluto e vulnerabilidade no sentido emocional e fílmico, porque, de fato, quando eu acordava, eu não sabia o que eu ia filmar durante o dia, porque a gente colocou os anúncios e a gente ficou aguardando as pessoas responderem os anúncios. Os anúncios vinham através de um e-mail, através de uma fonte, que, pô, eu vi a história aqui, conheço um amigo aqui. Então, assim, e com pouco orçamento. Então, assim, cara, é tudo que eu não fiz na minha vida toda, eu me coloco para fazer dentro desse projeto. Então, realmente, em termos de inovação, de processo, foi bastante inovador para mim, assim. E, ao mesmo tempo, emocionante. Eu experimentei uma forma de fazer documentários que eu não tinha experimentado antes, que é não ter o controle absoluto de todas as coisas. E enfrentar isso de uma maneira profissional, né? Não era irresponsável, não. Mas eu tinha que ter a maturidade de ir dormir sabendo que eu poderia dormir aquela noite, mesmo não sabendo que eu ia filmar no outro dia e que essa filmagem aconteceria. Então, são processos assim, quando você fica muito tempo fazendo documentários, onde você tem responsabilidades e etc., né, de planos de filmagem mesmo, foi muito louco, assim, foi muito louco, mas eu tinha uma equipe muito legal que esteve comigo esse tempo todo e que segurou na minha mão e falou, vamos fazer desse jeito. E no final eu tenho muito orgulho desse filme. A verdade é essa. Que lindo. Que bom saber que você foi mobilizada e bagunçada pelo seu próprio cinema, né? Assim, acho que essa coisa do efeito do documentário nesse sentido, daquilo que a gente toca e daquilo que a gente deixa ser tocado, ser tocada. Então, acho que saber que existe muito movimento para além da tela, porque eu acho que esse é um compromisso, um risco, uma questão, é sempre também muito difícil, porque a gente está sempre se expondo, né? Eu acho que até quando a gente não se expõe, a gente está se expondo com o documentário. E tem uma coisa que eu fiquei pensando, inclusive pensando, né, a soma da sua trajetória, assim, a coisa do saber que esse filme te orgulha, mas também imagino que, para além das fronteiras pessoais, da sua própria história, ele te exige algumas coisas, assim. E aí eu fiquei pensando que o filme te exige algumas coisas, mas enquanto documentarista, assim, né? O que esse filme te exige mais, assim? Além da coragem que a gente já falou, além do posicionamento, da abertura, porque eu acho que você foi se abrindo também diante dessa história, que é da sua própria história, mas enquanto documentarista, né? Alguém que não está fazendo um primeiro filme, porque penso muito que filmes que estão ali no nosso universo pessoal, e pensando mais no cinema contemporâneo, com recorte de uma juventude mais jovenzinha ainda, assim, traz sempre muito questão pessoal, né? Nosso ponto de vista, nossa família. E aqui eu trago um outro recorte, que é enquanto realizadora negra, um cinema negro, então a gente está muito ali
com muita vontade, com muito empenho em falar das nossas questões pessoais. Mas, no seu caso, e isso me chama muita atenção, esse lugar extremamente pessoal aparece depois de muitos filmes, assim, né? De muitos exercícios, de uma cinematografia já marcada, de um nome já estabelecido, e é também um caminho muito interessante, assim, eu fico extremamente a fim de te escutar sobre isso, como é mudar esse posicionamento ou se abrir para esse posicionamento, porque eu acho que envolve outras questões, assim, sabe? Acho que envolve exige outras posturas diante disso, assim. E queria te escutar sobre essa provocação que eu estou trazendo. No total, provocação super interessante mesmo, porque esses filmes pessoais, familiares, eles sempre são os primeiros filmes, né? Quase sempre são. Porque é quando você começa a se exercitar no cinema, e qual a história que você sabe mais que você pode contar? Sobre a sua própria história. E talvez esse não tenha sido o meu primeiro filme, porque, de fato, eu sei muito pouco dessa história, né? Mas, ao mesmo tempo, esse filme significou para mim um encontro com todo mundo que eu filmei ao longo dessa vida. Eu sempre, né, eu tive uma relação muito próxima com os personagens, e 90% dessas personagens são mulheres que eu filmei, e eu acompanho elas há muitos anos. Eu tenho uma personagem, a Marli Márcia, que é a presidenta da Associação de Mães Solteiras de Pernambuco. É assim que ela se coloca. Não é mãe solo, não é presidente. Ela se coloca dessa forma. Eu fiz uns 6 filmes com a Marli, porque é acompanhar uma mulher nordestina, negra, nesse lugar periférico, mas extremamente empoderada, consciente. Aliás, a primeira versão do Nada Sobre Meu Pai, ela é uma das personagens, porque ela lidera um movimento interessantíssimo no Brasil sobre isso. Mas eu cumpri minha parte com a Marli, fiz um filme chamado Porque Temos Esperança. Esse filme está no Globoplay, se alguém quiser assistir. É um filme que narra a trajetória dela em presídios, convencendo os pais a reconhecerem seus filhos. E aí você me pergunta, por que que uma mãe vai querer que o filho tenha o nome de um presidiário? O mapa dos afetos, né, é tão maior e tão mais complexo e interessante. Mas voltando aqui à sua pergunta, eu acho que é um encontro. A minha filha costuma dizer assim, esse filme é uma síntese de tudo que você já fez até hoje. Né? Eu filmei Mães de Maio, eu filmei Mulheres Soropositivas, eu filmei Mulheres Invisibilizadas. Eu trago a síntese da alma dessas mulheres e tudo que elas me deram, né, em questão de exposição das suas próprias, né, angústias e vulnerabilidades, eu tentei retribuir de alguma maneira com esse filme, sabe? Eu me colocava, em vários momentos, lembrava de uma personagem aqui, de uma outra aqui. Elas caminharam comigo por onde esse filme. Com certeza, elas estavam comigo o tempo todo. Então, eu acho que é um abraço um pouco em todas elas, né? Porque conquistar a confiança de mulheres, né, como Mulheres da Torre das Donzelas, que ficaram 50 anos em silêncio, quase ao mesmo tempo que eu fiquei, né? Em silêncio sobre a minha história, é tão potente, assim, do sentido do que a gente faz, né, Tamires? A gente trabalha com arte, né? A arte é provocação e é autoprovocar-se. É afetar os outros, mas também é se deixar afetar pelas coisas. Então, se deixar afetar, para mim, era a frase que dominava todos os meus dias por esse filme, sabe? Na jornada desse processo fílmico, era assim, eu preciso não pensar em afetar os outros agora. Agora eu tenho que me deixar afetar. E as câmeras que captem isso, né? Porque que deem conta disso. Porque nem quando você está na frente da câmera, você não tem um controle pleno do que está acontecendo, daquele enquadramento. Então, assim, eu vejo o filme, eu não me gosto no filme. Eu olho para aquele filme e tenho uma visão crítica em relação à minha personagem. Ele é muito grande. Isso é muito, muito... E eu só gosto do filme porque eu consigo distanciar isso, não, sabe? Assim, eu não gosto de nada em mim nesse filme. A vulnerabilidade, a dificuldade de entrar no filme, né? No começo a gente criou um cubo de acrílico que era né, o Rafael Maza, o diretor de fotografia, falou, cara, é como eu te vejo dentro das cenas, né? Um pouco
desfocada, fora de quadro, não se entendendo nesse processo, e tinha, sim, uma poesia muito grande nisso, e tinha tudo a ver com o que eu estava sentindo. E esse cubo, ele vai se afastando, ele vai diminuindo ao momento em que eu consigo ganhar fôlego no filme e presença, e consigo me expressar com um portunhol horrível. Então, assim, eu como personagem me detesto no filme. Essa pessoa que não fala o espanhol perfeito, essa pessoa que não quer se entregar, parece que não quer falar. Eu tenho muitas críticas, assim, mas, ao mesmo tempo, essa é a parte interessante do processo todo, que alguém que está num lugar de extrema dificuldade emocional, tentando encontrar como contar uma história, sabe? E eu acho que com todos esses percalços e todas essas ajudas estéticas que a gente encontrou de me proteger um pouco, ou me traduzir melhor para as pessoas, porque na cena, por exemplo, da Polícia Federal Equatoriana, é uma cena que eu estou diante de policiais, sabe? Assim, são figuras, né, de uma instituição, está falando de desaparecidos, eles decidem me colocar num sistema de pessoas abandonadas. É todo um... Ao mesmo tempo, eles são super afetuosos, né, e carinhosos, mas, assim, eu estou dentro de um sistema, e o sistema me diz isso: procuro meus familiares. Eu sou uma pessoa que, para o Equador, estaria num lugar de abrigo. É tudo muito louco, assim. E muito profundo, né? Muito profundo. Então, nem sei mais qual era a pergunta, mas estou aqui falando. Mas tentando traduzir para você, assim, o que eu senti, sabe? Sem tentar pensar demais, assim, para falar. Isso é bonito. E bem importante também, assim, acho que a gente está te vendo e você se vê e dividir com a gente como você se enxerga também é um outro filme, assim, nesse sentido, né? Porque é bom saber que os filmes não morrem ali, né? Eles continuam e continuam e continuam e continuam. E aí, Exato. acho que se trazer como personagem em questão e se questionar quanto personagem, acho que resume o que eu perguntei, assim, em relação a a esse momento, a essa coragem de fazer o filme agora, né? Esse seu repertório, eu acho que isso tá bem legal, assim. Uma outra coisa, Suzana, eu tô, enfim, né, se deixar, porque eu já sei que tem um tempo, e se a gente tivesse encontrado o BH, provavelmente também renderia mais assunto agora do que antes, mas é em relação à forma do filme, assim, ao estilo de investigação que você escolhe ali como diretora. E tem duas coisas que me chamam a atenção e que eu acho até que vai virando uma metodologia de repetição e que eu vou amando, assim, enquanto alguém que pensa cinema e muito menos quanto alguém que é espectadora, que é essa coisa da investigação, mas de uns elementos que se repetem, assim. No primeiro momento que a gente encontra, né, aquele personagem, a gente acha que ele vai ser seu pai, que a história perfeita, combinou. Eu falei, vai acabar aqui, ela vai fazer o DNA, e é o pai que não é o pai, mas é uma história de um filho que poderia ser você, e que também pode ser. E aí depois vem a história do filme que não é o seu filme, né? Vai lá, vem cá, assim, essa autodireção. Então isso vai sendo um elemento de uma forma narrativa muito interessante, assim, né? Nesse contexto da investigação. Depois você repete um pouco lá na frente, mas de um jeito totalmente diferente. E aí eu queria entender o quanto isso foi uma escolha de montagem, o quanto isso já estava definido no seu processo de busca, mas isso é uma das coisas que me dá assim, uau, uau, não é agora, sabe? Assim, e te Sim. ver quanto personagem também com muita sede a essa busca, e depois essa busca vai virando uma outra coisa, assim. Mas esses dois elementos são elementos que me chamam a atenção, assim, dessa coisa de você se deixar ser levada pela história do outro, se você puder comentar. Ai, legal esse comentário, porque eu curto bastante, assim. Quando a gente começa a publicar os anúncios e começa a vir as pessoas, fala, tem um amigo que foi lá, e aí ele é documentarista. Nossa, meu coração palpitou. Eu falei, gente, não acredito que depois desse tempo todo eu tenho um pai documentarista. Gente, como que a vida poderia me dar um presente tão grande? Nem mereço. E eu confesso que quando eu saio da lá do Hernan, aquele primeiro personagem, eu chorei ali. Eu chorei copiosamente, porque eu queria muito que aquele cara fosse meu pai. Porque ele era um homem extremamente frágil.
E eu amo pessoas assim, nesse estado de vulnerabilidade, porque se eu tivesse que ter uma figura paterna, ele teria que ser uma figura quase que oposta da minha mãe, né? Minha mãe sempre mostrou muita força, muita coisa. Então, esse homem frágil que se emociona quando ele fala do pai dele, quando ele se emociona quando ele fala de como ele filmava, e desse filho, eu saí de lá assim, nossa, por que não, né? Mas eu cheguei até a gravar uma coisa para a câmera e tal. Depois eu achei que ia ser uma quebra de clima se eu colocasse. E o filme ele tem uma ordem, a montagem é muito honesta assim, ao que aconteceu de fato, até cronologicamente falando. E depois a gente tem uma figura desse jornalista que era meio ratinho, sabe? Aquele jornalista sensacionalista de lá. E eu, né, a gente, quando você adquire uma certa maturidade, assim, você fala, cara, eu não vou me deixar levar para essas pessoas, não vou me... Mas, ao mesmo tempo, eu falei, nossa, mas que coisa blasé, que coisa elitista. Pô, você está aqui procurando seu pai, esse cara está fazendo o que é o trabalho dele. Então, mas a ideia de deixar esse cara me filmar perdida, né? Criando a personagem perdida pelas ruas do Equador, tem muito a ver com uma crítica que eu também tenho aos programas sensacionalistas que pegam essa história e fazem elas de forma muito apelativa. Isso sempre me incomodou. Inclusive, os testes de DNA, programa como Ratinho, por exemplo, são humilhantes tanto para o pai quanto para o filho e para a mãe, muitas vezes. Mas colocando a mãe como uma víbora, a bruxa, que finalmente conseguiu né, desvendar o mistério e desmascarar esse macho covarde. E você pode ver, e eu vi muito desses programas para poder, né, criar narrativas, o filho, quando descobre que aquele cara é o pai dele, ele nem se alegra, porque é dentro de um circo sensacionalista em que a afetividade é o que menos conta. Então, para a mãe é horrível, para o pai é horrível. Eu falei, a serviço de que vocês estão fazendo isso? E ele é até muito sutil em relação aos programas que tem no Brasil, né? Mas ele tenta fazer esse lugar da filha perdida. Nanana. Eu me deixo levar, porque eu também, naquele momento, eu falo, eu não estaria no risco se eu controlasse aquela situação. Eu não estaria. E eu falei, eu preciso ser honesta diante do que eu estou me propondo a fazer. Então, o risco é fazer o papel de ridícula dentro, né, desse papel, é isso que vai acontecer. Por que nós, quando adquirimos uma certa, né, um conhecimento intelectual, a gente coloca num lugar de proteção daquilo? No fundo, eu sou como todas as pessoas que não têm pai no Brasil, que são pessoas que estão à margem. Então, por que eu quero me colocar num lugar especial? Porque eu sou cineasta, porque eu sou documentarista, porque talvez não esteja nessa situação precarizada que muitas pessoas estão. Emocionalmente, eu estou no mesmo lugar. O lugar da ausência paterna é um lugar relegado a grande parte de uma população que está à margem dos acessos, está à margem de uma consciência crítica de escolher que programa que eu posso participar. Ah, esse que vai me ajudar, então é nesse que eu vou. E naquele momento eu estava buscando ajuda, genuinamente. Eu não estava querendo reencenar um espetáculo. Eu estava querendo que esse programa popularesco me trouxesse... Tanto que a matéria dele é muito boa. Porque saiu matérias, por exemplo, na Veja de lá, né? Estou falando aqui, né, na Marie Claire de lá, na Oprah Winfrey deles, os equivalentes. Mas a matéria dele foi a mais assim. Ele morava nesse prédio, ele conseguiu imagens do prédio onde meu pai morou, ele conseguiu, né, objetividade, tanto que a gente recebeu e-mails depois por conta dessa matéria. Então, é também o risco de não se deixar, se elitizar até nessa busca. Ah, não, vou escolher essas pessoas aqui porque elas são melhores para mim, para o meu filme. Não, eu não vou, não, vou. Essa é a minha situação. E ter maturidade para encarar isso, sem se vitimizar no processo, é muito importante. Porque eu estou ali, e aí, quando ele fala assim, não, vai lá e volta, fazendo aquela cara, eu falei, eu sei, perdida. Tipo, eu sei o que você está querendo de mim. Sabe? E mais do que saber o que eu quero, eu sei o que você quer de mim. Eu acho que isso que é o grande pulo assim, né, da vida, que eu gostaria que eu acho que eu gostaria para toda a população. O que é isso? É mais do que a gente saber o que a gente quer na nossa vida, é saber o que querem fazer da gente. E o que querem fazer da gente como filho sem pai? Sempre foi. Desde a minha tenra infância. É exclusão, exclui. Ah, não vai dar nada na vida, ser disfuncional, etc, etc. E esse lugar eu nunca me deixei colocar, por mais que às vezes as situações não fossem favoráveis. Então, assim, esse lugar foi forjado pela minha avó, especialmente, e pela minha mãe. Então,
eu não posso relegar, mas eu consigo transitar por todas as esferas desse sistema midiático consciente do que eu estou fazendo ali, né? Então, assim, vocês vão me usar, e eu falo, então deixa eu pegar minha câmera aqui, mas eu também vou mostrar como é que você me usa. Então, é uma troca, eu acho que justa. É sobre esse que você falou, né? E acho que eu respondi. Respondeu. Tem uma coisa, eu acho que para a gente fechar, é um assunto bem delicado, mas eu acho que a gente fechar bem, assim, com relação a quem vai ver o filme ainda, ou quem já acabou de... Eita, travei? Travei um Não, pouco. Não, não, voltei. para mim está funcionando. De quem vai ver o filme, de quem já viu, que é essa relação com o Equador, assim, e também essa imagem do seu pai pelo plural, assim, é uma fala forte, né? Assim, me pegou muito isso, assim, e me levou a pensar muito mais nesse lugar da onde a gente vem, assim, me transportei para o Equador, né? Enquanto você me vesti do seu lugar de personagem e de narradora, assim, nesse sentido, como diretora também. E aí se isso tem uma reverberação, se isso continua acontecendo, né? Se essa é uma questão que estimula você a pensar outras coisas a partir desse filme, mas também dessa síntese, né, que o próprio filme traz para a gente, desse lugar. E isso para mim me pega porque é naquele momento, né? É no final, na Equador que você está enxergando, assim. Então, essa amplitude de espaço que sai da subjetividade vira esses homens, né? Que tá ali um homem te acompanhando, os outros homens, assim. Isso é tão interessante, assim. Isso deriva tantas coisas também, assim, leva a gente para tantos outros lugares. E aí eu queria terminar os meus questionamentos. Eu teria muitos outros. Eu acho até que eu me empolguei bastante aqui na Não, minha... Tamires, vamos falar, gente. Mas essa é uma questão que me interessa muito, assim. É uma questão que me amplia muito o horizonte do filme, assim. Acho que isso leva o filme para um outro lugar, sabe? Assim, isso faz o filme decolar, assim, nesse sentido na minha recepção e, enfim, imagino que na recepção de muitos. E aí acho que essa é a questão. Essa é a questão, né? Essa foi a grande decisão do filme, né? Porque ao observar aquele coletivo, e assim, eu espero que as pessoas que estejam assistindo isso já tenham visto o filme, porque eu não gostaria de dar spoiler sobre, porque eu acho que isso é a grande virada do filme, é uma decisão de você olhar para tudo que você viveu ali e você tomar uma decisão em relação a eu preciso biologicamente entender quem é meu pai, ou eu me entendo dentro dessa questão identitária desse país, dessa paisagem, desse coletivo de homens que, assim como ele, viveu essa época da ditadura, esse cara que saiu dessa cidade, porque, assim, todos eles saíram do Equador naquela época, com 19 anos, e vieram para o Brasil. É muita coincidência, né? Então, assim, eu fico imaginando que o Equador, quando na minha tenra infância, quando minha mãe falava que o pai do Equador, para mim ele era, tipo assim, do outro lado do planeta. Assim, não tinha a menor ideia onde era o Equador. E fiquei muito tempo sem querer olhar paisagens, porque nós aqui não sabemos nada desse país. Nada, nada. É vergonhoso, assim, como a gente não se conecta com a América Latina. E eu não tinha a menor ideia. Tanto que eu vou na Cinemateca, que eu acho que também é uma coisa, que é o meu amor ao cinema, né? Tem uma coisa que a gente não falou aqui, mas eu acho tão interessante, que o meu divã acaba sendo dentro de uma cinemateca, que é onde eu reconheço esse país, de que qual talvez eu tenha muito a ver, através das imagens cinematográficas. Porque são coisas que eu não consigo recuperar mais. Então, assim, mas o que foi esse momento que vocês viveram? Ele me mostrava. O que é Galápagos, né? Eu quase infantilizada ali, porque eu realmente fiquei preocupada se aqueles bichos mordiam ou não as pessoas, porque eu achava eles meio, sei lá, sinistros, assim. Então, eu fui acumulando esses afetos durante a minha jornada lá e descobrindo que o que eu estava ganhando é algo muito precioso, assim. Que diferença fazia se o fulano fosse meu pai? Porque o que um estava me dando, o outro estava complementando, o outro estava, sabe? Era tão mágico o que acontecia, e não premeditado, que eu falei, gente, eu preciso entender isso como uma experiência catártica, assim. Se eu não entender isso dessa forma, eu estou me restringindo muito.
E eu estou indo para o lugar do programa sensacionalista que pega um papel e diz, esse é seu pai. Embora, Tamires, eu tenho certeza que eu entrevistei meu pai nesse filme, real. Então, mas aí vem a mágica do cinema, né? A diferença de você fazer uma reportagem, de você tentar ir em busca de uma verdade, ou de você se entregar para a arte, e porque a arte quer te oferecer. Então, eu fui premiada, assim, encontrar esses homens, quando eu estou indo para Quilotoa com o Igor Guaiaçamim, que é um dos maiores documentaristas, inclusive, que filmou indígenas a vida inteira, porque eu queria muito conhecer os indígenas equatorianos, porque eles realmente dominam a política lá. E por que que eu precisava encontrar aquelas pessoas? Porque a minha vida inteira, Tamires, minha mãe falava assim, você fala do jeito que seu pai é uma pessoa aguerrida, entusiasmada. E a minha mãe, ela é uma mineirona, mas, sabe, low profile, assim. Ela vê a vida um pouco mais, de maneira um pouco mais elegante. E eu sempre fui muito... E aí, encontrar aquelas pessoas lá, saber o porquê desse afã todo, tinha a ver com uma luta ali que era ancestral, assim, sabe? E eu fui me reconhecendo naquilo, eu fui falando, nossa, agora eu estou me entendendo desse processo. E chegar lá, e que a história é a seguinte, a história é que a gente ia filmar o lugar mais bonito do Equador, que é essa lagoa que tem em Quilotoa, que é uma lagoa azul, piscina, é um azul, porque é de água vulcânica. Então, é um lugar lindíssimo. E estava um dia lindo. Eu ia terminar o filme ao lado do Igor me explicando a importância daquele espaço. E a gente foi subindo. Quando a gente foi subindo, começou a nebulosidade, mas a gente achou que isso não ia afetar. E demoramos para chegar lá. O filme edita muito essa jornada. Quando a gente chega lá, que é o momento que eu vou ter a melhor fotografia, a melhor luz, porque o filme inteiro, não sei se você percebe, está sobre neblina, chove, né? É um filme desaturizado, e vou te falar, a gente mexeu um pouco na cor, era meio real aquilo. E eu falei, não, mas no final tudo vai se iluminar, vai ter um céu lindo, e esse azul, e eu vou ver finalmente as coisas com clareza. E aí, quando eu chego lá, é uma neblina que eu não vejo nada diante do meu nariz. O que isso quer me dizer? Poxa, se eu não estou aqui recebendo o que o universo quer me dar em termos emocionais, em termos fílmicos, eu tenho que entender essa metáfora da neblina na minha história. E aí, quando eu chego lá, eu olho a equipe toda, quase todo mundo, ai, não acredito. Foi uma decepção, assim, para todo mundo. E está todo mundo, assim, muito decepcionado. E aí eu começo a olhar, o Igor começa a falar assim, tá vendo aquela... E era nesses... Porque o prana, que ele chama, né? Aquelas partículas brancas de neblina, eles vêm como cardumes, assim, na sua direção. Não é uma coisa, como diz, homogênea, né? Não é uma coisa, assim, tudo igual. É uma coisa que ele vem, assim, tipo... E aquilo começou a entrar dentro de mim, assim, e eu não entendia muito. E era meio gostoso, sabe? Aquela aguinha geladinha, depois de você ter passado por tanta coisa. E aí, esse cara, diante desse nada, ele me diz, está vendo isso aqui? Isso é o prana da vida. Aquilo para mim foi arrebatador. E eu comecei a ficar muito emocionada com aquilo. Eu estou emocionada agora de falar com você. Eu precisava entender por que eu tive que esse cara, que fosse uma voz desse homem, dizendo para mim que aquilo era vida. A vida talvez não seja tão clara e por ser tão misteriosa, talvez ela é tão mágica. Se você souber aproveitar o mistério. Que o mistério, ele não é uma coisa ruim. Ele é uma coisa do campo da ludicidade. É onde eu crio. Então, se eu crio algo a respeito de alguma coisa, eu posso qualquer coisa. Eu posso criar qualquer história. O que foi que minha mãe fez para mim? Ela criou uma história para mim e essa história me sustentou. E eu só tenho uma certeza de que eu sou plena e completa com essa história quando eu chego lá e falo, não tem clareza. Lide com isso. Não tenha medo, aprenda a lidar com isso. Isso não é um problema para você, que sempre foi. Quando eu pego o meu passaporte, Tamires,
que eu vou para os festivais de filmes do mundo inteiro, tá lá. Metade de mim não tem o nome do pai. Entendeu? É isso. Você pode ganhar o Oscar. Você não tem pai, você é fruto de um grupo marginalizado no Brasil, de pessoas que viveram a escassez de um convívio. E aí isso tem a ver com tanta coisa, né? Isso tem a ver com tanta coisa. No meu caso, tem a ver também com esse movimento da ditadura militar na América Latina, mas aceitar e o mistério como parte da minha vida me torna uma pessoa muito madura emocionalmente, e eu posso dar uma resposta finalmente para minha mãe de que é isso, não faltou nada. Não faltou nada. Ela soube aproveitar o mistério lá desde sempre. E a gente vaga por essas questões, e talvez ter conhecido esse país, me reconhecido fisicamente naquelas mulheres, me reconhecer, me se deixar afetar por esses homens extremamente vulneráveis, não tem nenhum herói, todo mundo meio, sabe, se buscando também. Foi impressionante, assim, e foi uma mágica, por isso que eu falo, foi o melhor filme da minha vida em todos os sentidos, porque o cinema estava ali me cobrando essa narrativa, mas me dando suporte para ir. Então, ai, desculpa a emoção, mas foi isso. Lidemos com o mistério da vida. Que lindo, assim. É bom saber que te custou um cinema muito bom, assim, né? Te custou muito, mas te deu também. Eu fico muito feliz por essa conversa. Te agradeço muito por ter estado tão aberta, não só com o filme, mas também aqui. Assim, acho que isso é uma oportunidade imensa, assim, né, para a gente, enquanto cineastas, né, enquanto realizadoras, enquanto documentaristas, enquanto mulheres, enquanto gerações de pessoas que não tiveram pai. Então, assim, são muitas e muitas outras coisas assim que a gente se encontra. Eu espero que o filme reverbere tanto quanto ele já está, né, reverberando. Eu sei que já está fazendo uma vida muito bonita, Suzana, e te agradeço por esse momento. Em nome do DocSP, te agradeço pelo tanto, e vamos continuar conversando. Se você quiser fazer alguma consideração final. Não, eu agradeço muito por essa oportunidade de conversar, de poder trocar. O filme foi exibido no É Tudo Verdade, mas não teve debate depois, não teve conversa, né? E é a primeira vez que eu estou podendo conversar sobre o filme real, assim. Então, estou agradecendo muito ao DocSP, que foi muito importante, porque a gente foi selecionada para o laboratório de montagem no ano passado. Então, ter passado pelo DocSP com esse filme, trabalhado a montagem dele com o Alfonso Gonçalves aqui foi fundamental. E é isso, né? Apesar de eu ter feito tantos filmes, eu sempre me coloco nesse lugar de estar aprendendo, de estar me submetendo, de não me colocar, né, num lugar ali que, tipo, não, eu já passei por isso. Não, eu estou passando por isso o tempo todo. E eu me coloco sempre nesse lugar como realizadora. Eu só agradeço demais a sua generosidade, o seu olhar, porque é isso, né? A gente precisa de olhares também. E eu super entendo porque também, né, essa sua história, como eu lembro que eu fui entrevistar na primeira versão do filme uma super promotora em Brasília. Ela coordenava um projeto de pai legal nas escolas. Ela criou esse projeto. E ela era de uma classe super alta, uma mulher assim, né, uma figura muito importante no meio jurídico. E aí passou-se um tempo eu filmando ela naquelas ações, ela com uma equipe gigantesca. Um dia eu pergunto para ela, mas por que você resolveu fazer isso? E ela diz, porque eu não conheci meu pai. Então, as ausências dão sentidos para a vida, às vezes, inesperados. Nós estamos aqui falando desse lugar que nós estamos juntas, e eu lembro dessa promotora de justiça. Talvez as ausências nos provoquem sentidos mesmo, buscas coletivas, né? Porque a gente está aqui falando por nós, mas falando por muitas mulheres. E eu me recordo que quando eu entrevistei a minha mãe, como esse filme parte de uma vontade da minha filha descobrir a história dela, eu coloquei uma câmera virada para mim e para minha filha, e uma outra para minha mãe. E por acaso, vendo esse material, eu fiquei algum tempo só vendo a câmera que era a câmera que estava no meu rosto e da minha filha. E a voz da minha mãe, no fundo, respondendo as perguntas. Tamires, eu poderia fazer um filme só disso. O impacto que a história daquela mulher tinha no meu rosto e no rosto da minha filha, que tinha, quando fez isso, tinha 25 anos. Como nós somos impactadas por todas as mazelas da sociedade, né? Como nós somos impactadas. E são gerações que são atingidas por isso.
E a gente tem que se cuidar muito, se acolher muito nisso. Por isso eu te agradeço por esse acolhimento, esse olhar generoso, né, na compreensão do filme, porque eu espero que as mulheres, né, que o ser humano não precise passar pelas experiências para poder ter essa empatia. Mas, infelizmente, na minha jornada, eu só tenho encontrado, surpreendentemente, pessoas que acolhem os assuntos quando elas passam por isso. Então, assim, que a gente tem uma sociedade que não precise olhar para isso, né, ter essa experiência, mas eu estou muito grata de poder estar aqui compartilhando e poder estar falando que a gente pode fazer um cinema da maior qualidade, desde que a gente também trabalhe com honestidade nesse propósito de fazer cinema, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço. Obrigada.